A estudar, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, e por força da circunstância, década de 70, época da ditadura militar, né? Período bem duro assim, e comecei a gostar muito de rádio, porque naquela época era um meio acessível, mas era um meio que me chamava muita atenção, a gente ficava sabendo as coisas pelo rádio. Eu gosto muito de música, então eu ouvia o rádio, pegava um gravador que está aqui, inclusive esse gravador aqui, minha mãe comprou ele em 73, 73, ele está aqui. Aí eu punha a fitinha cassete aqui, né, e ficava gravando a programação do rádio para copiar as letras de música. Ou comprava na banca de jornal as revistinhas, mas quando a gente queria saber que eu queria aprender a tocar violão, então era um método. Olha só que loucura. E aí eu ouvia muito rádio por isso. Depois eu passei a ouvir rádio mais ainda, porque em 75, meu pai foi preso, político, não fez nada, ele foi preso político. Em 75 foi um período assim, o governo era o governo Geisel, né? O presidente da República era Ernesto Geisel, e meu pai ele era militar, bombeiro da polícia militar. As pessoas falam, nossa, militar era preso na ditadura militar? Era, e muitos foram. Resumindo, é assim, faz isso ou faz isso, se não fizer, você vai. Então, para resumir, porque a história é longa, seria outra palestra, né? A gente pode falar disso em outro momento. Tem alguns livros que sabem a minha história do meu pai, tem os porões do SNI. Aí eu comecei a viver esse, entre aspas, inferno, né? A criança já, porque foi uma coisa horrível, assim, você não tem noção do que foi aquilo. Você é criança e vai para a escola, aí você tem que sair da escola, que a professora fica sabendo, as pessoas somem, fica todo mundo com medo, porque não era como hoje, que se escreve numa rede social xingando um presidente ou um candidato. Imagina, se você falasse meia coisa já era problema, e não tinha idade para isso. A minha mãe ficou apavorada, né, porque a gente não podia fazer muita coisa, a correspondência chega aberta, a polícia vai visitar a sua casa, os caras, então, e aí o rádio, mesmo sendo uma ditadura, era uma coisa interessante. Muitos artistas, como está aqui Caetano Veloso, Elis Regina, Caetano Veloso e outros mais compositores, que eu trouxe uns disquinhos aqui, depois você pode olhar. Jair Rodrigues, está ali, muita gente. Mas o que era interessante, que eu estudava as letras das músicas. As músicas tinham conteúdo, começo, meio e fim. A letra de construção do Chico Buarque é uma coisa fantástica. Em 74, a Elis gravou uma música que é hoje, ela era muito à frente do tempo, essa mulher. Em 74, ela gravou Tatuagem. O que nós temos hoje? Tatuagem. Quero ficar no seu corpo feito tatuagem, quero seguir viagem enquanto a noite vem. Nossa, é uma letra fantástica, né? Então era muito atual. E eu ouvia essas coisas e falava, gente, eu já pirava naquela época, né? E eu era um menino. Aí eu tive que começar a trabalhar, fui trabalhar no mercado, meu pai estava preso, eu fui trabalhar no mercado, porque quando a pessoa era presa, ela perdia todos os direitos, perdia a farda no caso, perdia tudo, e quando não morria, aí eles tinham que sumir para qualquer outro lugar, desaparecer, vocês abrem a porta, sai e some daqui, né? Era mais ou menos, então vamos trabalhar. Aí comecei a trabalhar, éramos 4 filhos, minha mãe já trabalhava, então eu fui trabalhar no mercado fazendo pacote, lá na Avenida Cursino, fiquei um tempo fazendo esse trabalho, e ouvindo muito rádio, e aí eu comecei a gostar, porque o rádio, até hoje, é essa coisa, você pode ouvir fazendo qualquer coisa. Eu trabalhava, eu ia levar pacote comprando na casa das pessoas, carrinho, né, ouvindo rádio, que naquela época já tinha um chamado Walkman, né? Era caro pra caramba, mas eu ganhei de uma freguesa. Então eu usava o Walkman que ela me deu, que era um radinho que você colocava e já tinha isso, né? Aliás, nos anos 30 já tinha também. Então eu comecei a gostar do rádio por esse motivo, e eu achava que as letras eram mais elaboradas. Hoje a gente tem uma questão, uma abertura, que eu acompanhei essa fase, só que hoje eu ligo o rádio, ouço certos programas de televisão e falo, gente, pelo amor de Deus, tanto que as músicas que tocam hoje, que estão em trilha de novela, são regravações antigas, porque assim, caiu muito o padrão, o nível. Hoje é uma musicaiada em cama, mesa e banho, que não tem fim. E eu falo, gente, como tem público para isso? Mas ali você ficava estudando, desde os anos 80, as bandas nacionais, a gente tinha começo, meio e fim. Curti muito RPM, Capital Inicial, Traje a Rigor, a Rita Lee, não precisa falar, tanta coisa que a gente ouvia, e tinha letra, e era uma coisa, era um enfrentamento. Então, mesmo com a ditadura, as coisas iam passando e a gente tinha essa coisa. Então, hoje se fala muito do empoderamento da mulher, eu acho importante, mas eu acho que o empoderamento da mulher, eu vim estudando os anos 20, os anos 30, a ditadura, porque ali você tinha que enfrentar aquele bicho papão, entendeu? Então hoje é outra história.
Ali você, então ali para mim, a minha mãe era empoderada, as mulheres da minha geração empoderadas, porque minha mãe tinha que ir lá visitar meu pai, levar os 4 filhos para ir lá na Avenida Tiradentes, onde era o museu lá, no Dói-Pode, para ir lá, ver meu pai todo machucado, e a gente tentar saber onde ele estava, né? Aí ele vai para o Vale de Jequitinhonha para ficar por lá um tempo. Então, eu acho que essas mulheres, elas tinham uma coisa, porque a gente tinha um enfrentamento, e o jovem também tinha um enfrentamento, porque a gente, para sobreviver, tinha que enfrentar tudo isso. Hoje não, hoje você vê todo mundo xingando todo mundo, é diferente. Tem seu valor? Tem, mas eu acho que é outra coisa. Eu só falei isso aqui para a gente entender um pouquinho porque eu gosto de rádio. Isso aqui foi acontecendo ao longo da vida, eu fui colecionando, eu tenho uma amiga que vai chegar daqui a pouco, a Maria de Oliveira, que ela também é colecionadora. Algumas coisas são minhas, né? Então, esse aqui eu falo que é o rádio da Damares, né? Esse é dos meninos e das meninas, né? Que é o rádio que... Esse aqui, ele é da década de 50, que criaram o rádio para mulher, né? Porque mulher, né? Segundo plano, né? Vamos combinar, né? Então, vamos fazer um rádio para mulher, para ouvir novela, né? Então, eles fizeram um rádio para mulher e o modelo da GE é para homens. Então, esse aqui é o mais antigo que tem aqui, esse aqui é de 34, 1934, esses microfones são dos 50, esse aqui é um retrô da Rádio Gazeta, onde eu trabalho há muito tempo. Rádio Gazeta é a primeira, podemos considerar a primeira emissora de São Paulo, que ela vinha do sinal da primeira emissora da Rádio Sociedade, da Rádio Educadora Paulista, que é de 1923. Aí em 43 o Casper Liber compra a rádio e transforma ela em Gazeta. Eu vou dar uma passeadinha no microfone para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vai passeando. Bom, eu trouxe um PowerPoint que eu quero falar, e depois eu falo um pouco mais das peças e das revistas. Eu faço, você fala muito em álbum de figurinha, né? Então eu tenho uma aqui dos anos 60 que o pessoal comprava para colocar as fotos dos artistas radialistas da época, né? Daqui já era anos 60, do rádio e da televisão. Eu começo a minha pesquisa, aqui agora eu vou entrar no PowerPoint, porque nós temos um tempo aqui para falar. Eu começo a minha pesquisa com a paixão do rádio, que eu expliquei para vocês, né? Com todos esses traumas aí, mas aí a gente sobrevive, né? Porque você não dá para parar a vida. E aí eu vou trabalhar com jornalismo, radialismo, eu vou trabalhar na Rádio Record antes de ser Universal, era a família Paulo Machado Carvalho, em 90 a Universal entra e eu trabalhava ainda lá nessa época. E sempre estudando, eu não trabalhei no mercado, sendo repórter, viajando para lá e para cá, eu falei, acabei a faculdade, comecei a trabalhar e fui fazer pós-graduação. E fazendo pós-graduação, eu comecei a estudar a história do rádio. E aí aqui, eu achei isso aqui no sebo, que me trouxe uma informação importante. A primeira emissora que a... eu vou pedir. O Cleiton, vai para mim lá, por favor. Meu amigo Cleiton disse. Aqui, eu achei esse almanaque de 1951, no sebo do Messias, lá na Praça João Mendes. Não era lá ainda, era no 7 de abril. E aqui eu vou descobrir a primeira rádio do Brasil que vai ser registrada como a primeira emissora, a primeira experimentação radiofônica do Brasil, que é a Rádio Clube de Pernambuco, em 1919. E eu tinha lido muitos livros de história que sempre colocavam como a ponto de partida do rádio no país, sendo em 7 de setembro de 22. Só que 7 de setembro de 22 aconteceu realmente uma data oficializada, mas antes nós tivemos aqui a Rádio Clube de Pernambuco, que ela não foi reconhecida. E o meu pós-doutorado na USP, eu fiz sobre a Rádio Clube de Pernambuco para provar a existência dela e a fundação dela em 6 de abril de 19, tá? Então a gente tem um fio condutor que vem lá de 1919. Eu vou começar o PowerPoint, eu vou só passar um negócio aqui, enquanto o Cleiton foi lá buscar água, eu venho aqui, vocês estão vendo ali a tela, né? Bom, aqui é a minha apresentação, né? Parte 1. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho, eu vou chamar uma discussão para vocês sobre o futuro do rádio. Então, meio acessível, rádio é som, rádio é música, tem vários formatos, vou falar de podcast, tem a tecnologia, e o nosso maior desafio hoje, eu costumo dizer que o maior desafio, antes de eu entrar nessa história, que para vocês que estão estudando e lecionando também, como eu, o
O nosso maior desafio hoje, por isso que eu falei dos anos 70, é conteúdo. Porque a tecnologia, ela vem, tá vendo? Isso aqui é tecnologia. Estava aqui, começou com esse aqui, começou com esse aqui, que é o rádio de galena. Final, século XIX, tá? Rádio de galena. A galena é um minério, que se a gente colocava um fonezinho de ouvido aqui, isso aqui é um retrô, né, que a gente fez. Mas é um rádio de galena, que era um protótipo antigo de rádio, que os inventores começaram a trabalhar para a gente ouvir rádio, colocar um fonezinho de ouvido. Vai ter uma foto lá que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tinha o rádio de galena. Depois ele vai evoluindo, e esse aqui é de 34, tá? Esse é o original, 88 anos que esse rádio aqui, né? Nem todos funcionam. Aquele ali funciona, esse aqui funciona, mas aqui com essa... Aqui não vai pegar. Se ligar, ele vai ficar fazendo, né? Por causa da sintonia, tá? Mas, enfim, a tecnologia é isso aqui. Ela vai evoluindo. Hoje nós temos uma tecnologia muito boa. Na minha opinião, modesta, né? Eu acho que nós temos um conteúdo muito ruim. A gente tem uma tecnologia muito boa, mas o conteúdo, sobretudo no rádio, eu não sei vocês, eu analiso o rádio, eu uso muito rádio. Mas eu ligo o rádio de manhã, como hoje, estava ouvindo a emissora X, que vou dizer o nome, e vou para a emissora B, C e D e E. A mesma coisa. Quando não tem mais pauta própria. Antes a gente elaborava a pauta e tinha pauta. Cada emissora, eu trabalhei em emissora que a gente furava uma e depois furava outra. Os meus impressos também. Eu trabalhei em jornal, trabalhei em Diário Popular e furava a Folha da Tarde, Folha de São Paulo, um furava o outro. Hoje você está assistindo um telejornal, por exemplo, falar telejornal, meu amigo, filho, obrigado. Hoje ele está assistindo um telejornal. O que acontece? Se você assistir telejornal 1, 2 ou 3, quase a mesma coisa. A agenda dos presidentes, dos candidatos à presidência, as confusões, a pesquisa que saiu sobre tal coisa, sobre feminicídio, aí todo mundo reproduzindo a pesquisa, mas a pesquisa foi logo que fez. Então assim, eu fico sabendo, cadê a pauta própria? Então está muito difícil assim, ser outro, e está muito relacionado às emissoras. Já existia esse calor aqui, né? Esse